Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para apresentar um pouquinho sobre a ideia do que é arquitetura para autismo. Então, ela propõe uma arquitetura mais afável aos usuários, que é uma arquitetura mais delicada, um olhar mais específico para cada indivíduo, para cada pessoa, especialmente para as crianças, né? Onde existe um trabalho mais de ser mais explorado hoje, e também a questão dos diagnósticos serem cada vez mais precoces. Então, a gente trabalha os ambientes conforme o desenvolvimento das crianças e conforme o aprendizado e cada característica delas. Então, com um olhar mais minucioso, com um olhar mais atento, porque os ambientes eles têm essa capacidade de explorar todos os sentimentos, todo o campo de visão, toda a questão do dia a dia de cada pessoa, né? Tanto para quem tem autismo quanto para os familiares que estão ali no dia a dia presentes e podendo desenvolver essa rotina mais tranquila e de uma maneira mais leve também para as pessoas. A arquitetura, então, ela combina a necessidade dos usuários com as qualidades de um espaço, seja ele existente ou novo. Então, eu vou trazendo alguns conceitos, algumas ideias para vocês também poderem entender a importância que os ambientes e a arquitetura pode trazer na rotina e no melhoramento do dia a dia, então, das pessoas, mas especificadamente para autistas. Os ambientes, eles não são apenas lugares em que as pessoas vivem, mas também são espaços com que elas se relacionam. São um lugar delas no mundo e como elas são percebidas. Eles fazem como elas se sintam percebidas em relação ao contexto, em relação ao ambiente. Então, por isso existe muito essa importância da gente ter esse olhar mais específico, esse olhar mais atento em relação a esses ambientes para quem tem essas algumas peculiaridades, alguns gostos mais específicos ou de que forma elas reagem conforme cada situação. A arquitetura em si, ela pode influenciar na saúde e na qualidade de vida das pessoas de forma em geral, e tem como objetivo atender às demandas dos seus usuários, propondo espaços internos com qualidade e capazes de responder aos desafios existentes do nosso dia a dia. Em 2002, teve uma arquiteta, Magda Mustafa, ela então recebeu uma proposta para projetar o primeiro centro educacional para autista no Egito. E ao buscar referências, então, de projetos para atender da melhor forma, né, caminhos para uma arquitetura mais inclusiva para crianças com TEA, ela não encontrou referências ou estudos para que pudessem auxiliar ela para um projeto nesse formato de inclusão e de entender esses espaços para essas pessoas, para crianças, né? E de forma geral. Então, ela começou a criar estudos para reunir evidências necessárias e elaborar as próprias diretrizes, os próprios conceitos na visão do usuário, através desses estudos. E ela finalizou em 2008. Então, com ênfase de que o ambiente construído fornece a grande maioria de entrada de luz sensorial, nesses estudos que ela obteve, o estudo, então, com acústica, textura, cores, configurações espaciais e ventilação, ela viu dessa forma extremamente necessária esse olhar mais atento para todas essas pessoas, então todos esses usuários nos estudos, e ela teve essa avaliação. Em 2012, ela desenvolveu então uma ferramenta que facilita esse contato, essa visão, né, sobre esse estudo,
que para o desenvolvimento de projeto, então, que visa receber indivíduos com TEA. Traduzindo, então, ele seria aspectos do design do autismo. Então, dentro desse trabalho foi feito 7 diretrizes que não são um código, mas é um conjunto de critérios a serem percebidos na hora de propor um projeto. Então, existe um estudo, né, que está trazendo resultados para as crianças que, conforme o ambiente, conforme esse estudo dela, a gente aplicando esse olhar, traz novas perspectivas e resultados nesses ambientes e no desenvolvimento das crianças, né? E ela também frisa muito que a arquitetura, ela é uma profissão que é responsável por criar ambientes que acomoda a necessidade de todos os usuários. Então, através de cada olhar, cada sentimento, cada visão para cada pessoa, a gente pode possibilitar uma arquitetura para todo mundo. Não, e é isso que eu sempre venho frisando na minha página profissional também, que a arquitetura é única, como cada pessoa é única. E a gente tem que ter esse olhar mais atento, mais específico, né? Então, como a criança com TEA ela é mais sensível a estímulos, ela tem uma percepção, um olhar do mundo diferente da nossa forma, é mais atento, mais delicado, eu posso dizer assim. A gente tem como explorar os nossos ambientes para esse olhar se desenvolver de uma forma mais tranquila, desenvolver de uma forma mais prática no dia a dia, trazer esse mundo de uma forma como eles veem o mundo, né? Não como a gente olha. Então, a questão do projeto aqui, de falar sobre arquitetura, é dizer o quê? Que a gente pode trazer coisas legais, bacanas para o dia a dia. Muitas vezes elas estão na nossa frente, estão super ao nosso alcance, né? Mas a gente não traz por falta desse conhecimento. E, né, então a gente pode facilitar muitas coisas e trazer todas essas ideias de ambientes, de arquitetura interiores para o nosso dia a dia, né, para as pessoas que têm autismo também. E a gente também sabe que tem muitos adultos hoje descobrindo que tem alguns sintomas ou que realmente são autistas, né? E que não entendem o que certas coisas podem implicar na rotina deles e com coisas leves e pontuais podem facilitar no dia a dia deles, tendo essa percepção, esse olhar mais cuidadoso. Então, fica aqui a minha apresentação. Eu vou passar aqui, tem também um pouco sobre essa questão de que essa arquitetura ela é mais delicada, amável, né, que propõe então esses ambientes, a individualidade de cada criança. E ambientes não são apenas lugares em que as pessoas vivem, são espaços com as quais elas se relacionam, são o lugar delas no mundo e como elas querem ser percebidas. Então foi o que eu comentei anteriormente, né? Sobre o que a arquitetura pode nos possibilitar em relação a isso, a esses espaços. E aqui, finalizando então, por isso que a arquitetura é uma profissão que é responsável por criar ambientes que acomodam as necessidades de todos os usuários. E espero que vocês curtem a página no Instagram, no Facebook, e a gente vai trocando ideias e falando um pouquinho mais a cada dia sobre isso. Até mais!